Olá pessoal, então vamos dar início à sétima e última parte relacionada ao tema de descrição e análise de circuitos e álgebra booleana. Vamos realizar alguns exemplos que envolvem exatamente a simplificação de expressões algébricas, que tem como intuito final a gente encontrar uma expressão mais sintetizada, que consequentemente irá descrever um circuito muito mais reduzido do que caso eu venha a utilizar a expressão original, certo? Então, vamos simplificar as seguintes equações. Exemplo 1. Temos aí, no caso, uma situação onde já vou mencionar o apóstrofo equivalente à barra, por questões de facilidade de execução das equações nos slides, foi usado exatamente o apóstrofo ou linha, né? Vamos facilitar aqui usar o termo linha como equivalente à barra, ou seja, a operação de negação. Então, geralmente, o procedimento mais básico e útil a ser utilizado é adotar a observação se existem termos variáveis comuns nos termos existentes nas expressões, nas subexpressões ou os termos da expressão geral. Observe que o A barra é comum às duas expressões ou aos dois produtos. Então, vamos aplicar, geralmente é comum a gente ir atrás desses termos comuns para usufruir da propriedade distributiva. Vamos colocar em evidência o A barra. Com isso, nós temos entre parênteses B barra ou B. A gente sabe dos oito postulados básicos booleanos que B barra ou B vai ter como resposta 1. Logo, finalizando, S é igual a barra. Então, observe que aquela expressão mais geral apresentada inicialmente, ela executa a mesma ação do que a barra. E vocês podem observar que a barra é um circuito muito mais simples do que o original, porque nessa situação basta utilizar uma porta NOT, ao invés de portas NOT, portas AND e portas OR, que são as portas que aparecem no circuito ou na expressão original, certo, pessoal? Vamos agora para esse segundo exemplo. S é igual a ABC ou AC barra ou AB barra. Vamos atrás novamente de identificar quais são os termos que são comuns em todas as expressões ou em todos os produtos dessa equação. Observe que o A é comum a todas as três expressões ou termos. Logo, iremos colocá-lo em evidência. Já de antemão, observe que quando eu coloco em evidência, eu já deixo marcado aqui B barra ou C barra para identificar o que? Observe o que está sendo apresentado. Nós temos B e C ou B barra ou C barra. O que significa isso para vocês? B barra ou C barra? Significa que nós temos aqui, nós podemos utilizar o recurso dos teoremas de De Morgan, certo? Onde B barra ou C barra é igual ao produto barrado de BC, que é exatamente isso que aparece na segunda linha da análise. BC, tudo barrado. Bem, lembre-se que nós podemos trabalhar todos os postulados como variáveis ou como expressões. Observe que aqui nós temos BC e BC também barrado, ou seja, se nós tratarmos isso aqui como X, BC como X, nós podemos também recorrer novamente ao teorema dos 8 primeiros teoremas, que diz que x ou x barra é igual a 1. Logo, se essa expressão toda entre parênteses é igual a 1, nós vamos ter como resultado final S igual a A. Então, essa expressão original que possui ANDs,
3 ANDs, pelo menos, uma OR e NOTs, tanto para a variável B quanto C, ela é muito mais fácil de ser executada se eu conectar a saída diretamente na entrada. Então, ficou muito mais simples de ser executado ou implementado o circuito que rege essa expressão. Os dois são equivalentes, só que um com uma quantidade bem mais reduzida, ou, nesse caso específico, não existe nenhuma porta lógica adicional. Também, retornando aqui ao primeiro exemplo, um circuito com uma porta NOT é muito mais fácil de ser implementado e mais barato do que um circuito com várias portas lógicas, certo, pessoal? Então, observem aqui a importância de se recorrer aos postulados algébricos para a gente encontrar uma solução mais simples de ser implementada. O circuito digital, né, ou em termos mais palpáveis, o circuito com CIs e portas lógicas que nós vamos implementar. Fica muito mais fácil de ser implementado. Vamos agora para esse outro exemplo, onde S é igual a ou B barra ou C, tudo barrado, e, abre parênteses, A ou B ou C, tudo barrado. Então, já observe de antemão que aqui nós temos, se nós considerarmos o valor entre parênteses como uma variável em ambos os dois casos, nós vamos ter, vou chamar o primeiro aqui de x e o segundo de y, nós vamos ter x barra e y. Então, já observe que nós podemos recorrer novamente ao Teorema de De Morgan. Isso aqui, ó, essa primeira expressão, é tudo barrado. Então, nós podemos aplicar o produto das variáveis barradas individualmente, que é exatamente o que aparece na linha a seguir, ó. Observe que foi tudo barrado. O B fica numa situação de barra, barra, então a barra dupla será eliminada e por fim nós temos A barra, B, C barra. Qual o próximo passo? Vamos aplicar a propriedade distributiva. Cada uma essa expressão aqui vai ser distribuída para cada uma das variáveis existentes na expressão entre parênteses. Então, nós vamos chegar ao que, ó, a exatamente o que está sendo apresentado na segunda linha. Alguns aspectos interessantes que vão diminuir drasticamente o tamanho da expressão final. Observe aqui, ó, na primeira expressão que aparece para S, A e A barra. Sabemos dos primeiros postulados algébricos que A e A barra vai ter como resultado 0. Essa mesma situação ela surge aqui na terceira expressão, ou terceiro termo, onde nós temos C e C barra. Logo, dependente do valor C 0 a 1, sempre vai ter uma situação em uma das entradas dessa operação AND que a entrada será 1. Será 1 e a outra será 0. Basta uma entrada igual a 0 para zerar a operação AND. Então, todo este produto será zerado. No final, sobrará apenas o termo do meio, que é o que está sendo apresentado na linha a seguir. Então, 0 ou A barra, B, B, C barra, ou 0. B e B, também dos primeiros postulados que nós estudamos, é igual ao próprio B. Certo, pessoal? Então, finalizando, S é igual a A barra, B, C barra. Observem, mais uma vez, que essa expressão é a mais resumida e a mais simples de ser implementada em termos de circuitos do que a função original. Embora ambas realizem a mesma ação em termos de tabela-verdade. Se você montar a tabela-verdade para as duas expressões, a resposta de saída será a mesma. Então, essa é a questão, você simplificar o máximo possível para facilitar a implementação de um circuito, e essa simplificação não implicará em nenhuma alteração em relação à dinâmica de saída de acordo com as propriedades, de acordo com as variações das variáveis de entrada, porque a tabela verdade de ambos os casos terá como resposta valores idênticos.
Então, essa é a grande vantagem de realizar a simplificação de expressões gerais, genéricas ou gerais. Vamos analisar agora um outro exemplo. Vamos aumentar agora o nível de complexidade para tentar simplificar ainda mais um circuito com mais variáveis ou mais, teoricamente, portas lógicas existentes, caso eu queira implementá-lo do jeito que nós observamos aí. Qual o primeiro passo para simplificação? Observe esse primeiro termo entre parênteses. Esse primeiro termo ele está todo barrado, né, que a gente consegue identificar através da linha. Então, podemos aplicar aqui De Morgan. Nós vamos ter um produto com cada uma das subexpressões barradas ou variáveis barradas. Então, é isso que nós vamos observar agora. Aqui, ó, nós já temos o quê? Operação AND, né, uma expressão com produtos. Com cada uma das expressões barradas, observe aqui por que não existe barra em AC, porque a expressão original já possui uma barra. Então, quando eu apliquei De Morgan, apareceu uma barra dupla. A barra dupla eu posso eliminá-la tranquilamente, ela não vai ter nenhuma influência na expressão final. Então, ela desaparece. B e D passam a ser barrados, então eu tenho exatamente essa situação. Agora vamos observar a segunda parte da expressão. Aqui o que nós podemos fazer? Nós podemos exatamente recorrer à propriedade distributiva, que é o que nós vamos realizar agora. Então nós temos como valor final, vou só analisar essa segunda parte, C e A barra, C e C barra, ou C D barra, certo, pessoal? Então, o que é que nós podemos fazer aqui? Inicialmente, já observem que C e C barra é igual a zero. Então, isso aqui é igual a zero. O que é que podemos fazer a mais? Lembre-se que uma das análises mais interessantes de serem efetuadas é observar variáveis ou termos que são comuns a todos os produtos existentes na expressão que você está analisando. O que tem aqui de comum em todas essas expressões? Ou tentar pegar algum conjunto de expressões que possuem termos semelhantes. O que a gente pode tirar a partir disso? Você pode observar que existe C, que é comum às três expressões, o D é comum a duas, o D barra é comum também em duas. Então, você pode observar que existem várias situações que você pode, que você identifica, que você pode tentar colocar em evidência para tentar aplicar alguma daquelas primeiras propriedades. O que é que nós vamos fazer? Vamos colocar exatamente, aqui eu estou só ocultando inicialmente zero, certo? Então, nós vamos realizar primeiramente o quê? Observe que CD barra é um elemento que aparece tanto na última expressão quanto na primeira. Então, o que nós temos? Colocando CD barra em evidência, nós vamos ter AB barra, aqui, ó, ou 1. Lembre-se que aqui existe um aqui que está sendo ocultado. Quando eu faço isso, qual vai ser a implicação? A implicação é que A ou B barra ou 1 sempre será igual a 1. Estamos trabalhando com os 8 primeiros postulados. Então, passando adiante, isso aqui vai ser igual a 1, vai sobrar simplesmente C ou D barra. Aqui, ó. Então, existe mais alguma coisa para realizar? Do jeito que está aqui, nós podemos parar tranquilamente de analisar que conseguimos chegar a um valor bastante simplificado, pessoal, certo? Ou, aí, você pode deixar nos dois formatos. Ou deixar no formato de soma de produtos, que é um formato interessante, ou colocar em evidência o C. As duas situações são válidas, uma vez que, ao colocar C em evidência, não tem como realizar mais nenhuma outra manipulação que vá tentar reduzir o valor que está entre parênteses. Então, se eu deixar um caso ou outro,
não seria nenhum problema, certo, pessoal? O que você pode tentar analisar é a quantidade de portas lógicas que você vai precisar para implementar cada um dos casos. Por exemplo, você pode partir desse pressuposto para escolher qual será a sua versão final. No primeiro caso, vou precisar de uma porta AND, duas portas AND, uma porta OR e duas NOTs, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5 portas lógicas. Enquanto no último caso, nós vamos precisar de quê? De uma porta NOT, segunda porta NOT, uma porta OR e uma porta AND. Então, 4 portas contra 5. Inicialmente, a princípio, leva-se a crer que esse último resultado é o mais interessante em termos de quantidade de portas lógicas, certo? Mas em termos matemáticos, 2, você não vai identificar tanta diferença não. Não é incorreto você assumir essa situação aqui, como a expressão final, certo, pessoal? Não é problemático. Bem, caso você não queira, para finalizar, é importante mencionar, caso você não queira deixar em soma de produtos, ou seja, usando as 3 portas lógicas básicas, ou em produto de somas, você pode recorrer às portas NAND ou NOR, que é a outra situação aqui. Bem, caso você esteja limitado a somente as 3 portas básicas, você vai parar ou nessa situação aqui, ou na penúltima. Agora, caso você possa utilizar portas NAND ou NOR, então a resposta final seria essa. Certo, pessoal? Vamos agora fazer um próximo exercício, mas agora eu não vou ser tão prolixo quanto nas questões anteriores, uma vez que por necessidade didática eu estava sendo um pouco mais cauteloso. A partir desse momento, até pelo já conhecimento prévio que vocês já andaram verificando, ao eu realizar passo a passo aqueles procedimentos, vai começar a ficar mais fácil a compreensão por parte de vocês de quais teoremas eu estou aplicando na hora de realizar a simplificação das expressões. Então, para esse exercício agora, observe que eu tenho 2 expressões ou 2 termos barrados. Então, eu posso vir a aplicar novamente os 2 teoremas de De Morgan, que é exatamente o que aparece na linha seguinte. Observe que o primeiro termo era um produto barrado, então eu passo a ter cada termo barrado individualmente unidos através de uma operação OR, e também no segundo termo nós temos, foi aplicado o teorema de De Morgan, então nós temos agora D, I, C ou B tudo barrado. Feito isso, qual o próximo passo? Observem que na situação atual eu estou aplicando novamente o De Morgan. Observe o que aconteceu aqui no segundo termo. Existia exatamente uma operação AND, agora foi para OR, e as 2 expressões barradas, certo? Por enquanto mantido constante o primeiro termo. Agora, sim, eu vou exatamente começar a aplicar alguns procedimentos para facilitar a análise. Então, A ou B barrado, ou observe que agora eu peguei e fiz o que? Rearranjei as expressões colocando C ou B barra aqui logo ao lado e isolei por último C' ou C barra ou D barra, essas 2 expressões. Então, qual o objetivo disso? É só uma questão de organização mesmo. Na próxima linha, observe que foi aplicado o teorema de De Morgan para esse termo entre parênteses. Observe aqui o procedimento realizado. A seguir, observem que agora eu coloquei em evidência C barra,
fazendo com que B barra seja descartado, já que B barra ou 1 é igual a 1, sobrando simplesmente C barra. Então, finalmente, a gente chega exatamente a essa expressão, A ou B barra, ou C barra ou D barra. C barra e D barra eu posso aplicar também o teorema de De Morgan, então fica CD tudo barrado. E da mesma forma, A ou B barra, também já no âmbito do teorema de De Morgan. Certo, pessoal? Vamos agora para um próximo exemplo, para finalizar essa lista de exercícios com o objetivo de vocês ficarem cada vez familiarizados com os teoremas booleanos para a simplificação de expressões. Então, temos agora uma expressão um pouco mais longa, com 1, 2, 3, 4, 5 termos e 3 variáveis. O que a gente faz aqui? Né? Vamos tentar identificar as variáveis que são comuns a todos, ou pelo menos quase todas as expressões. Então, quando eu reorganizo isso, eu verifico que C barra é comum a praticamente todas, exceto a esse segundo termo. Então, por isso, o mesmo está isolado. Ficando aqui C barra e aqui 1, 2, 3, 4 expressões. Observem que dentro do parêntese, eu posso encontrar também outras situações de termos que contêm variáveis comuns, que é exatamente o que está sendo apresentado na próxima linha. O A barra é comum aos dois primeiros termos, então a gente vai colocar em evidência. E os dois últimos termos, o A é comum. Então, observe que na situação, B irá desaparecer por completo de dentro desses termos que estão entre parênteses. Então, por fim, nós vamos encontrar aqui C barra e A barra ou A barra, que por sua vez também A barra ou barra é igual a 1. Então, a gente chega exatamente a essa expressão, A barra, B, C ou C barra. Será que a gente terminou? Aqui nós podemos aplicar ainda alguns outros teoremas para poder tentar reduzir o tamanho da expressão. Dentre eles, o teorema 15, certo? Que é aquele que diz exatamente que x ou x barra y é igual a x ou y, certo? Nós podemos aplicar esse teorema. Ou podemos utilizar de alguns artifícios. Por exemplo, aqui foi realizado o procedimento de teorema de De Morgan. A ou B barra ou C barra, tudo barrado, ou C barra. Aplico novamente o teorema de De Morgan e chego exatamente a um valor A ou B barra ou C barra e C tudo barrado. Mais uma vez, observe que existe esta expressão entre parênteses e essa outra aqui, C, que eu posso aplicar... E esse aí que eu posso colocar, desculpa pessoal, que eu posso colocar, posso aplicar o teorema da distribuição. Quando eu faço isso, eu vou automaticamente garantir a eliminação de C' ou C. Logo, ela será igual a zero, e eu vou chegar exatamente a ou C, A e C, ou B barra C. Tudo barrado. Aplicando a propriedade distributiva, eu vou encontrar que C ficará em evidência e nós teremos aqui A ou B barra, tudo barrado. E por fim, C barra ou A ou B barra, tudo barrado.
Certo, pessoal? É possível ainda realizar alguma alteração? Sim. Eu posso retirar a barra de cima dessa expressão entre parênteses, aplicando novamente o teorema de De Morgan. Então, no fim, nós temos C barra ou A barra e B. Salientando que, conforme eu mencionei previamente, ao aplicar o teorema 15, mais precisamente o teorema 15b, nessa expressão aqui, eu poderia facilmente já ter chegado de forma bem mais rápida ao valor final simplificado que está apresentado logo aí embaixo no slide. Bem, para finalizar essa parte dos postulados algébricos propostos por Boole, vamos fazer aqui um levantamento ou um resumo dos métodos para descrição de circuitos lógicos. E esse resumo vai ser exatamente através de um exemplo. E que exemplo é esse? Deseja-se um circuito que realiza a seguinte operação. Se o motorista estiver presente e ele não estiver usando cinto e a ignição estiver acionada, então acenda uma luz de advertência. Ou seja, existe uma luz de advertência informando que o motorista, ao estar com a ignição acionada, o carro pode se movimentar e ele, caso não esteja com cinto, ele estará numa situação de perigo a si mesmo. Então, para evitar isso, é acionado um alarme de advertência, que inclusive é algo comum nos carros, esse tipo de luz de advertência. Bem, observe aqui que ao pegar essa frase e realizar algumas alterações no texto, eu já consigo facilmente visualizar a expressão que vai reger exatamente essa operação lógica. Se o motorista estiver presente e não estiver usando cinto e a ignição estiver acionada, então acenda a luz de advertência, certo? Então, dito isso, eu consigo montar a expressão booleana que vai acionar esse alarme, que é a luz de advertência. Motorista presente, nível alto. Se ele não estiver usando cinto, então, quando o cinto estiver não sendo utilizado, 0, barrado, ele vai para nível alto, que é o e não, ou operação NEND, e ignição ligada. Então, quando eu faço isso, eu consigo encontrar simplesmente o circuito que vai realizar esse procedimento. A luz de advertência tendo 3 variáveis de entrada ou 3 sensores de entrada, certo? Sendo que um deles você utiliza a porta NOT. Você pode encontrar a expressão montando uma tabela verdade, certo? Você tem 3 variáveis de entrada, então eu tenho 9 possibilidades. Se você montar a tabela com as 9 possibilidades, você irá verificar em quais situações a luz de advertência irá acender. E nós já vimos no slide anterior que é quando exatamente o motorista está presente, o cinto não está encaixado, ou ele não estiver utilizando cinto e a ignição ligada. Então, é a única situação possível de luz de advertência. Essa mesma tabela verdade você pode observar através do diagrama de tempo, né? Comparem posteriormente, né? Você pode até dar um pausa, compare posteriormente esse diagrama de tempo com a tabela verdade. E vocês irão verificar que o diagrama obedece exatamente esta tabela. Pessoal, então a gente acabou de encerrar esse assunto relacionado com descrição de circuitos lógicos e álgebra booleana. São apresentados no slide atual os livros adotados pelo professor Paulo Praça para realizar
a montagem desses slides, com destaque exatamente para o TOT, certo? Que é o livro que a gente adota como referência básica na nossa disciplina, certo? E esse material aqui, basicamente quase todo ele foi feito, esse material aqui dos slides, em sua totalidade, foi adotado o TOT, certo? Foram pequenas passagens recorrendo aos outros materiais, certo? Então, eu garanto que uma vantagem desse material do professor Paulo Praça do UFC é que ele é praticamente todo baseado no livro que a gente adota também na nossa disciplina, certo, pessoal? Então, até mais, até o próximo tópico da disciplina.